Ora bem, boa noite a todos. Dizer que hoje a Ana não conseguiu estar, portanto, não estão no webinar errado, sou mesmo eu que vou fazer então a introdução ao Dr. Hugo. Em primeiro lugar, dizer o tema que vamos falar, portanto, como vocês já devem saber e foi informado através de newsletter, vamos falar de saúde mental, lançámos o nosso Mind Master Gold e deixem-me dizer uma coisa. Primeiro, dar-vos os parabéns. Foi dos melhores lançamentos que tivemos desde há algum tempo. Tivemos um ótimo lançamento com o Body Mission, também com a Zeitgeist, quando foi a nova máquina, mas o lançamento do Mind Master Gold foi realmente incrível. Portanto, aproveito para vos deixar um grande obrigada e dizer que, devido a isso, neste momento as vendas não param, mas não temos estoque para envio imediato. Mas também aguardem muito pouco, está bem? Portanto, na próxima semana já vamos ter estoque que cobre todas as pessoas que ainda não receberam e teremos mais para vender de forma imediata, está bem? Agradecer-vos principalmente pelo sucesso que foi este lançamento e também dar-vos aqui esta informação, porque pronto, não estávamos à espera que fosse assim tão bom, mas vocês conseguiram sempre superar as nossas expectativas. Muitos parabéns a todos e muito obrigada. Deixa ver, pronto, acho que está tudo ok. Depois, então, dar a introdução ao Dr. Hugo. Portanto, o Dr. Hugo Lopes, como vocês já devem saber, é o médico que nos acompanha, portanto, neste tipo de temas e consegue esclarecer todas as dúvidas mais específicas que vocês possam ter relativamente ao produto, aos benefícios do mesmo, a tudo isso. E, portanto, eu vou-vos deixar com o Hugo para explicar acerca de tudo, acerca deste fantástico produto e falar da questão da saúde mental tão importante e que tem que ser cada vez mais falada, porque é mesmo muito importante para que consigamos ter uma vida calma e não ter muitos problemas. E portanto, vou-vos deixar com o doutor. Eu vou vendo o chat, vou-vos deixar com o doutor Hugo, vou também vendo o chat. Alguma dúvida que tenham, eu vou estar a acompanhar, está bem? E vemos depois no final. Um bom webinar a todos. Hugo, pode começar. Vamos lá. Agora já estou a ouvir. Agora, Agora. Não ouvi nada ai, até agora, mas agora já sim. Antes estive só a dizer mal de ti. Estive a dizer Foi? coisas péssimas, Pronto. sim, coisas péssimas e depois disse a todos para fingirmos que tinha sido bom. Não, estou a brincar. Ok, pronto. Então vamos lá a isto. Só maravilhas. Olha, exatamente. Obrigado. Realmente o feedback que eu tinha ouvido desta parte do Mind Master Gold tem sido ótimo, mesmo em termos de rendimento nas profissões, de própria energia diária. E, portanto, não sei se sabiam, não sei se vocês também, que hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. E, portanto, faz todo o sentido fazermos esta apresentação hoje, porque realmente é muito importante neste contexto de produtividade e de energia, mas também de prevenção de doença mental, que é uma coisa que nos atinge praticamente a todos, com intensidades diferentes. Mesmo nós, na nossa profissão, temos imensa ansiedade, imensos objetivos a cumprir, e, e às vezes não chegam a ser perturbações da ansiedade, mas são coisas que nos dão ansiedade diária, a mim também, a toda a gente. E então, ter uma ajuda é sempre bom, está bem? Como vos disse, eu cheguei fora do país há um dia, mais ou menos, dois, e vou amanhã embora outra vez. Portanto, isto foi o dia ideal, por ser o Dia Mundial da Saúde Mental, por este mesmo interregno. Eu estou de férias do hospital, mas decidi fazer esta apresentação à mesma para vocês, porque acho um tema muito importante e consegui arranjar aqui um diazinho de pausa, troquei o voo para amanhã e assim consigo estar aqui com vocês. Portanto, vamos ao que interessa. Não é saberem quando é o meu voo, porque isso não nos interessa nada. Muito boa noite a todos. Um, Hoje vamos então relembrar aqui o conceito do Mind Master Goal, com o objetivo de vivermos mais, mas mais importante do que vivermos mais é vivermos com qualidade, vivermos melhor. E neste contexto surge aqui o Mind Master Goal. Sabemos que este novo conceito torna-se essencial porque muitos médicos consideram que a atual nova pandemia é de saúde mental. É muito desafiante esta questão da saúde mental no que respeita à nossa sociedade, porque a prevalência de perturbações de ansiedade, estas questões de ansiedade e depressão, são cada vez mais evidentes e têm repercussões depois que podem às vezes ser muito graves, como nós vimos às vezes atores a suicidarem-se, aquele caso mais mediático. Estas coisas são o culminar destes problemas, portanto, o nosso objetivo é atrasar a sua progressão e, muito mais importante, que é onde entra aqui a LR, prevenir o seu aparecimento. Isto vai ser a medicina do futuro, prevenir a doença e não curá-la, está bem? Portanto, relativamente aqui
ao panorama da sociedade atual, nós sabemos que quase todas as pessoas, cerca de 80% das pessoas, sentem-se sob algum tipo de stress ou pressionadas face a algum objetivo que tenham que atingir, pessoal ou profissional, e cerca de 30% destas pessoas apresentaram algum tipo de problema recente, até nos últimos 3 a 6 meses, relativos a esta questão da saúde mental. Os fatores são inúmeros, podem ser condições relativamente à performance, nomeadamente no trabalho e à questão de atingir vários objetivos muito difíceis e muito ambiciosos. Há a questão de, às vezes, as pessoas terem que ter vários trabalhos para conseguir fazer face às despesas cada vez maiores, não é? E aqui entra a face do multitasking e das avaliações constantes em cada trabalho que têm. Depois, a questão dos prazos a cumprir é sempre muito apertado, os prazos muito exigentes, as deadlines incrivelmente difíceis de cumprir. As doenças que podem vir associadas, a mais comum foi a pandemia do Covid, a mais recente, e depois uma coisa que toca a todos, independentemente do país, independentemente do estrato social, que é o aumento de custo de vida e a inflação. Casas, comida, carros, tudo o que seja para comprar, custa cada vez mais. Portanto, fazendo uma prevenção da doença e não ter que optar por tratamentos é muito mais eficaz. Ou seja, vou-vos dar um exemplo. Comprar um antidepressivo associado a um ansiolítico, essas medicações todas para a ansiedade e para a depressão, vai-vos sair muito mais caro do que trabalharem os vossos estilos de vida e suplementarem-se, por exemplo, com o Mind Master Gold. Vão poupar. Isto é muito importante. Conseguem-me ouvir? Sim? Perfeitamente. Ok. Ok. Eu quero que este raciocínio fique muito bem cimentado, porque isto, o que vocês podem dizer às pessoas com que falam para vender este produto, é que isto é uma forma de poupar. A longo prazo é uma forma de poupar. Ou seja, hoje estão a gastar X, mas a longo prazo vocês vão conseguir poupar dinheiro, porque vão evitar gastar em fármacos que são muito mais caros, normalmente e químicos. Pronto, que evitamos ao máximo só quando são precisos. Então, sabemos que os estudos médicos revelam que esta suplementação melhora muito a performance e a rapidez do raciocínio nas coisas do dia a dia e do trabalho e a própria qualidade da saúde mental. Por que é importante preservar isto? Porque além da saúde mental, isto tem um impacto significativo também na saúde física, porque pode afetar o sistema gastrointestinal e dar algumas manifestações de ansiedade, tipicamente a sensação de enfartamento, náuseas, diarreia, essas coisas todas que vocês já sabem que nós já falámos. O sistema cardiovascular, o valor da tensão arterial sobe abruptamente, a frequência cardíaca sobe, as pessoas estão mais agitadas, com a sensação de palpitações, parece que o coração não para quieto, que até usamos a expressão do coração nos salta pela boca. Esta questão exige muito esforço cardíaco. E depois, para mim, é mais importante a questão do sistema imunitário, porque realmente quando nós estamos deprimidos ou com alguma sensação de ansiedade ou perturbação de ansiedade, está provado cientificamente que o nosso corpo reage menos às infecções. As infecções são mais graves, mais duradouras, mais sintomáticas, mesmo o próprio Covid. Portanto, o sistema imunitário é afetado, a frequência, a quantidade de vezes que acontecem estas intercorrências, estas infecções víricas ou bacterianas, e a sua intensidade é maior quando nós estamos debilitados. Portanto, afeta a nossa saúde mental e a nossa saúde física. Relativamente à saúde mental, assumo-vos aqui só três slides muito simples sobre as duas principais patologias, a ansiedade e a depressão. A ansiedade nem sempre má, nem sempre patológica, às vezes é fisiológica, faz parte do nosso organismo e funciona como um sistema de alarme e de aviso para as ameaças do dia a dia. Eu dei-vos o exemplo no evento presencial da cobra. Ou seja, se eu vir uma cobra hoje, eu vou responder muito mais lentamente do que se eu vir depois uma segunda e uma terceira vez, porque já reconheço ali o estímulo, já reconheço ali o perigo e vou responder muito mais rápido. Isto acontece por causa de nós termos uma ansiedade até um certo ponto que é normal e fisiológico. Quando isto assume uma frequência muito grande, uma intensidade muito grande, ou uma duração muito grande, excessiva, que condiciona o nosso cotidiano, o que é que eu quero dizer com isto? Eu vou deixar de ir passear ao parque porque pode haver uma cobra, eu não quero encontrar uma cobra. Ou seja, quando nós modificamos a nossa vida diária para evitar situações que nós chamamos ansiogénicas, isso é uma perturbação, porque nós não estamos a fazer a nossa vida normal. Pronto, e depois pode haver vários tipos de perturbação de ansiedade. As fobias específicas, cobra, alturas, essas coisas todas, e depois outras coisas um bocadinho mais graves, a perturbação de ansiedade mesmo e a perturbação obsessiva-compulsiva, que as pessoas verificam muitas vezes se fecham o gás, se fecham a porta, essas coisinhas todas.
Realmente, a ansiedade manifesta-se por uma panóplia de sintomas, a sensação de nervosismo ou irritabilidade é óbvio, e depois pode estar associada a coisas mais específicas, alterações de sono, as pessoas podem dormir a mais ou a menos, a sonolência ou a insónia, alterações do apetite, por aumento do apetite, levando a quadros de aumento do risco cardiovascular, aumento do peso, etc., o apetite, levando a quadros de bulimia ou anorexia, mudanças de humor repentinas, a diminuição da concentração e, consecutivamente, a produção vai diminuir no trabalho e na vida pessoal também, fazer o jantar, fazer o almoço em todas as atividades, cansaço persistente e, consecutivamente, diário, e depois também na parte física, alguns sintomas físicos que já falámos anteriormente, nomeadamente as palpitações do coração, um aperto no peito que muitas vezes até é confundido com outras doenças mais graves, as náuseas e os vômitos e a dor abdominal ou diarreia. Relativamente à depressão, que também não podemos confundir a tristeza com a depressão, sabemos que a tristeza não tem interferência na funcionalidade das atividades diárias. Todos nós temos dias piores e que até estamos um bocadinho mais tristes. Mas conseguimos fazer o nosso dia a dia, ainda com menos vontade e não nos apetece trabalhar, mas conseguimos fazer o nosso dia a dia. A sensação de tristeza diminui diretamente a nossa funcionalidade diária, ou seja, nós não conseguimos ir trabalhar, antes fazíamos coisas que nos davam prazer e agora deixámos de ir caminhar, deixámos de ir correr, deixámos de ir sair com os amigos beber um copo. Tudo isto é um sinal de alarme, porque isto já não é só tristeza, pode ser uma perturbação depressiva e precisa de tratamento. Portanto, para não chegarmos a estes tipos de humor depressivo, temos que fazer alguma coisa e a resposta é prevenção. Os sintomas típicos da depressão são o sentimento de tristeza e de desesperança, a perda de prazer em atividades que antes eram prazerosas. O que é que eu quero dizer com isto? Não é por vocês dizerem, hoje não me apetece trabalhar, que estão deprimidos. A questão é, antes atividades que vos davam prazer, ou seja, correr, jogar a futebol, ir beber um copo com os amigos, ir às compras, ir ao shopping, etc., agora já nem isso vos apetece fazer, porque não trabalhar não apetece a ninguém, normalmente. Mas fazer essas atividades que nos dão prazer, de repente já não nos dão prazer, isto é para ficar alerta. Relativamente a vocês próprios e às pessoas que vos rodeiam, porque nós vivemos em sociedade e temos que nos ajudar uns aos outros. Portanto, estes sentimentos associados a sentimentos de insegurança, de preocupação exagerada, parece que tudo é culpa minha. Um medo desmedido por tudo. Alterações até de memória da própria concentração, porque as pessoas não estão nem aí para serem produtivas e funcionais. E esta sensação de cansaço, também às vezes com sintomas físicos, estes um bocadinho diferentes do corpo um bocadinho mais parado, a fadiga, a lentidão, as alterações também do sono, para mais ou para menos, e a diminuição do desejo na esfera sexual também é muito típica. Isto tudo junto tem que nos fazer pensar num caso de perturbação depressiva e devemos estar atentos tanto a nós como às pessoas que nos rodeiam. E neste caso, pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de inteligência pedir ajuda, está bem? Até aqui, tudo bem? Agora vamos entrar aqui na parte do mind map. A fazer sentido tudo? Alguma dúvida para já? Tem alguma coisa que nos tenha soado tão bem? Desculpem lá. Tudo certinho. Vamos lá então. Relativamente ao conceito de Mind Master, nós já sabemos que vai fazer uma percepção muito evidente relativamente ao stress oxidativo, que muitas vezes potencia estas situações, neutralizando e eliminando os radicais livres que potenciam a inflamação do nosso corpo. E depois vai fazer uma redistribuição desta energia, mantendo a nossa performance ao longo de todo o dia e providenciando a energia que nós necessitamos para que isso aconteça. Podemos dizer que este Mind Master Goal, versão melhorada, tem três características essenciais. É mais eficaz e, portanto, mais potente e também é mais saboroso. Algumas queixas que vocês tinham do Mind Master era que às vezes não sabia assim tão bem. Este aqui é delicioso. Com gelo no verão, ótimo. Portanto, basicamente isto aqui é o tipo de passos que nós seguimos, não é? Também já vos mostrei isto no evento presencial, mas então o que é importante é perceber o que é novidade aqui, este conceito novo e atualizado do MindMaster. São estes 5 componentes. A coenzima Q10 tem uma importância cardíaca muito elevada, a vitamina D, a curcuma, a vitamina K e o chá branco. Particularizando aqui um bocadinho cada um deles, também para não vos dar muita seca, resumi só
as características essenciais e sabemos que a coenzima Q10 é visto como um impulsionador de energia. O que é que isto quer dizer? A coenzima Q10 vai promover a estimulação que as células do nosso próprio organismo, que nós chamamos de mitocôndrias, só por curiosidade, não interessa como é que elas se chamam, estas células que nós temos no nosso organismo, em todas as células do nosso corpo, vão produzir a energia que nós necessitamos para fazer todas as atividades do nosso dia a dia. Esta energia no nosso corpo chama-se ATP. Só por curiosidade, está bem? Está aqui na imagenzinha, que parece um sol. A energia tem esse nome, ATP. Essa energia que é produzida pelas nossas próprias células vai ser também distribuída por todo o nosso corpo. Todas as células produzem e todas as células vão transmitir energia a todo o nosso corpo. Isto permite uma resposta do nosso corpo face às exigências do dia a dia muito mais rápida e muito mais eficaz, principalmente nestes contextos de maior stress, quer físico, quer stress emocional. Está bem? Estão muitas vezes interligados. A única coisa que temos que ter em atenção é alguma medicação que alguns doentes, normalmente as pessoas um bocadinho mais velhas, fazem, nomeadamente os anticoagulantes, antiagregantes, mas é uma franja muito pequena da população. Portanto, este produto vai se aplicar a uma franja enorme da nossa população, está bem? Tendencialmente tem muita ansiedade e ou depressão, que muitas vezes estão associadas. Portanto, esta coenzima Q10, além do que eu vos falei, também vai melhorar a própria aparência da pele, a própria fertilidade das mulheres em idade fértil e a própria função pulmonar. Diminui as crises de enxaqueca, também porque vai diminuir os quadros de patologia psicológica, isto só por si diminui as crises de enxaqueca, e a progressão de algumas doenças neurológicas que muitas vezes estão associadas àqueles quadros psiquiátricos que nós falámos antes. E depois, potencia também, como vocês sabem, o efeito antioxidante e anti-inflamatório. Deixem-vos dizer que se há coisa que está em voga na medicina e na estética atualmente, é isto que nós falámos aqui do efeito anti-aging. Esta questão de melhorar a aparência da pele e, por outro lado, o efeito antioxidante e anti-inflamatório é a base do anti-aging. Não há mais nada a dizer no anti-aging. Portanto, este suplemento entra também nessa área de inovação da medicina e principalmente da medicina estética. Está bem? Em que pessoas é que faz sentido? Como eu vos disse no evento presencial, faz sentido em todas as pessoas que tenham algum tipo de doença crónica, porque a nossa propensão para outro tipo de doença já está aumentada. Isto é, hipertensos, diabéticos, algumas doenças neurológicas, como vos falei há bocado, como Alzheimer ou Parkinson, alguns problemas cardíacos, nomeadamente a insuficiência cardíaca, e depois, muito, muito importante, quadros de ansiedade e depressão. Como vocês podem ver, isto aplica-se a novos, a média idade, a velha, entre aspas, ou seja, aplica-se a toda a gente, porque toda a gente vai sofrer destes problemas. Até os mais novos têm ansiedade, certo? Até eu sofro de ansiedade pontualmente, pronto. Porque faz parte do nosso dia a dia, independentemente da profissão, do estrato social, da idade, não tem nada a ver com isso. Portanto, relativamente aqui à curcuma, tem um poder anti-inflamatório muito significativo. É medido por uma coisa que nós chamamos ORAC value, a tabelazinha a seguir, nós vemos que a curcuma está aqui quase no topo. Portanto, tem um poder anti-inflamatório do próprio organismo muito, muito exacerbado, muito forte, e isto vai fortalecer, em segunda medida, a própria resposta que nós temos perante estas doenças crónicas, que as infecções do dia a dia, amigdalites, otites, gripes, essas coisas todas, vamos responder com muito mais velocidade e os sintomas vão ser muito menos severos. Agora vem a fase desta transição de estação, portanto, é muito importante reforçarem isto, porque mais vale evitar do que depois estar a gastar muito mais nos tratamentos e internamentos, etc., pronto, naquelas partes mais graves. E depois vai regenerar e proteger as células do sistema nervoso, tanto central como periférico, os nervos cérebro, medula espinhal e depois os nervos que temos ao longo do corpo todo. A biodisponibilidade, o que é que isto quer dizer? Isto é um palavrão que é muito simples, é a quantidade de curcuma que é absorvida e utilizada, só isto, aumenta significativamente quando combinada com aloe vera. O que é que eu vos quero dizer com isto? Isto é muito fácil. Em vez de venderem um produto, venderem dois no mesmo momento. Ou seja, nós sabemos que o Mind Master Gold tem implicação nestas coisas todas que eu vos falei, nomeadamente na saúde mental, que afeta quase toda a gente. Então, associado ao Mind Master Gold, como é que ele pode potenciar o seu efeito? Como é que o inflamatório deste suplemento é aumentado ainda, garantindo que o efeito seja melhor ainda? Associando, por exemplo, um gel bebível de aloe vera. O meu favorito é o de pêssego.
mas pode ser qualquer um. O que importa é a aloe vera, está bem? Portanto, concluímos aqui que o efeito Mind Master é potenciado se enquadrado, claro, sempre como base um estilo de vida saudável, que inclua a parte de exercício físico, a alimentação saudável. Nos contextos de perda de peso podem fazer o body mission. Portanto, aqui já estou a dar algumas ideias de enquadrar aqui e intercalar várias coisas. E a suplementação combinada, mais concretamente nesta questão da depressão e da ansiedade e dos problemas crónicos das pessoas, quase toda a gente tem, do Mind Master Gold combinado com o gel bebível aloe vera. Pelo menos dois produtos conseguem vender no mesmo tempo, está bem? Hugo, vou só chamar a atenção aqui para algumas questõezitas antes de avançarmos, só para Claro que sim, claro que ficarem sim. já, eu vou-te ajudando nisto. Portanto, Sim, o que perguntam é, os diabéticos podem tomar? Já vimos anteriormente que sim, portanto, em princípio não haverá sim, nenhum problema, está certo? Pronto. sim, E sim. depois, perguntam também quem tem problemas de tiroide. Eu digo sempre a mesma coisa. A questão da tiroide, pronto, aqui há duas perguntas que me costumam fazer muito frequentemente, a questão das crianças e da tiroide. As crianças depende muito da idade da criança. Eu não gosto muito de recomendar estas coisas a crianças, a menos que sejam já adolescentes quase em idade adulta. Há muitos adolescentes quase em idade adulta que se comportam como adultos mesmo. Pronto. Os mais novinhos eu gosto de evitar estas coisas porque quanto menos se toma, melhor. Pronto. Portanto, aqui a idade é a partir da adolescência e já se pode começar a pensar nisto. A questão da tiroide, eu digo sempre a mesma coisa. Depende muito do problema da tiroide, depende muito das análises da tiroide. Há funções em que a tiroide funciona de mais e de menos, de mais hipertiroidismo, de menos hipotiroidismo. Depois há situações em que as pessoas têm nódulos na tiroide, mas que isso, o nódulo não funciona nem de mais nem de menos. Só têm nódulos e vão ter toda a vida nódulos e isso não representa um risco acrescido. Ou seja, a questão da tiroide é um bocadinho vaga porque precisa sempre de um estudo ecográfico, uma ecografia da tiroide, e as próprias análises que normalmente quem tem nódulos da tiroide ou hipertiroidismo ou hipotiroidismo, muitas vezes quem tem hipotiroidismo faz uma medicação que se chama levotiroxina, vulgo o nome comercial que é o Tirox, é um medicamento mesmo, que necessitam desses controlos de 6 em 6 meses. Ou seja, consoante esses controlos, é que podemos ver se há interação ou não. Na medicina é o que eu costumo dizer, não há sempre nem nunca, mas a questão da ecografia e das análises é preponderante para ver se a tiroide está controlada e aí fazer qualquer que seja o suplemento, qualquer que seja a medicação. Está bem? Ok, acho que está esclarecido por Ora, agora. vamos lá. Oi. Aqui, relativamente ao chá branco, o efeito principal é harmonizar a digestão, não tendo aquela sensação de enfartamento muito comum, e é realmente o ex-libris dos chás, muito, considerado até na medicina oriental como o champanhe dos chás, é rico numa substância que nós chamamos polifenóis, é responsável por aumentar a própria resposta inflamatória e, com isto, fortalecer a resposta contra aqueles estados do corpo em que nós estamos mais débeis, as infecções, as gripes, a gastroenterite, essas coisas todas. Porque também vai ter um impacto na suavização do processo digestivo e acelerar no sentido um bocadinho mais estético, a cicatrização e a própria regeneração da pele. Há muitas pessoas que num regime de dietético, bebem imensa quantidade de chá preto, chá verde. Se vocês repararem aqui, o poder antioxidativo do chá branco é superior ao do chá verde e do chá preto. Ou seja, mesmo nesse contexto, vai ajudar a pessoa. Portanto, tem uma implicação muito significativa no poder antioxidante e acelerador do metabolismo. Está bem? Além disto, em consonância com o que eu estava a falar, tem o efeito termogénico. E o que é que isto quer dizer? Que aumenta a temperatura do corpo para que ela estimule a própria queima de gordura, isto acelerando o metabolismo, claro, diminui alguns fatores de risco cardiovascular, nomeadamente a aterosclerose, ou seja, os vasos do nós temos um vaso, não é, com este calibre, e vai-se acumulando gordura aqui nas paredes internas do vaso com o passar da idade. Isto retira essa gordura dos vasos, ou diminui a formação dessa gordura que se acumula nos vasos. O que é que isto vai evitar? Que os vasos fiquem tapados, obstruídos. Isso muitas vezes dá as tromboses, dá a infarto, dá o AVC. Isto contraria um bocadinho esses fatores de risco. E depois diminui a retenção de líquidos. A vitamina D e a vitamina K, sabemos que 70 a 80% da população tem insuficiência ou mesmo déficit da vitamina D, está bem? Só obtemos cerca de 10 a 20% desta dose recomendada
diariamente pela alimentação, não conseguimos obter muito mais, e conjuntamente com a vitamina K fazem aqui um complexo que regula o metabolismo do cálcio. O que é que eu quero dizer com isto? A vitamina D permite a absorção do cálcio e vocês perguntam, pronto, se permite a absorção do cálcio, chega para estarmos controlados. Não, porque este cálcio, se vai ser absorvido e fica nos nossos vasos sanguíneos, o que vai acontecer é que os vasos sanguíneos entopem. Portanto, nós temos que tirar o cálcio. O cálcio é muito importante para nós, mas não é nos vasos sanguíneos. Portanto, nós já temos o cálcio no corpo por causa da vitamina D. Temos que levar para os sítios certos. Quem é que leva o cálcio para os sítios certos? A vitamina K. Leva o cálcio que a vitamina D absorve no corpo para o sítio onde é preciso. Dentes e ossos. Está bem? Fez sentido isto até agora? Está tudo esclarecido. Ora, ótimo. Portanto, aqui só a reter assim em jeito de curiosidade, até para aumentar os efeitos benéficos que as pessoas têm. E esses efeitos benéficos, se forem tanto melhores, a compra continuada vai ser melhor, porque estes suplementos devem fazer a médio e longo prazo, não devem fazer um mês ou dois e parar, está bem? As coisas requerem tempo, mesmo a medicação às vezes requer tempo para se ver os efeitos, a medicação farmacológica, digamos assim. As análises não são repetidas logo no mês a seguir, são repetidas 3 a 6 meses depois. Portanto, esta suplementação, no mínimo meio ano, está bem? Digam às pessoas para ter paciência e que vão notando efeitos a pouco e pouco. Também com as medidas de estilo de vida. Sabemos que estas vitaminas são chamadas, vitamina D, E, K, são vitaminas chamadas de lipossolúveis. O que é que isto quer dizer? Que são melhor absorvidas quando ingerimos também gorduras. Ou seja, lipossolúveis, de lípidos, de gorduras, e solúveis quer dizer que são dissolvidas e utilizadas a seguir. Portanto, são solúveis em lípidos. O que é que isto quer dizer? Que se nós tomarmos este suplemento associado às refeições do dia, é que normalmente tem algum tipo de gordura, não é? O azeite, etc., vão ser melhores absorvidos. Então, escrevam-me aqui no chat como é que, qual é o ideal, o que é ideal fazer para que isto seja mesmo, ehm, muito, muito bem absorvido. Quais são as duas coisas que eu vos falei até agora? Duas coisas muito simples. Uma tem a ver com o tempo em que se toma e com a venda cruzada. Aqui já ajudei muito. Vocês têm suplemento melhor e que vos ajuda a potenciar outros suplementos. Exatamente. Isso já disseram. O Nuno já disse, a Silvia e o Paulo também já disseram. É tomar este suplemento às refeições em conjunto com a aloe vera. Certo? Ou seja, isto aqui é um suplemento novo que as pessoas vão aderir e podem ir buscar outro que já existe, com a aloe vera. E fazem, está bem? Portanto, em jeito de conclusão, nós sabemos que o Mind Master, esta fórmula renovada e melhorada, a fórmula Gold, é 100% vegan. Isto aumenta o público-alvo, está bem? Não tem ingredientes de origem animal, é muito mais agradável, nomeadamente a fruta. A laranja, a toranja, o limão, a melancia, que torna o sabor mais fresco e doce. Aqui é só um quadro para vocês tirarem um print, se quiserem. Tem aqui as características que nós tivemos a falar, do sabor fresco e frutado, a quantidade da coenzima Q10, a curcuma, o chá branco, as propriedades que eles têm de antioxidantes e anti-inflamatórios, e depois a parceria da vitamina D e K. E pronto, agora é para a Filipe. Muito Vocês têm bem. alguma dúvida assim? Estava a ver, estava por acaso, estava a andar no chat, porque eu, entanto, acho que também tive aqui uma quebrazinha. As vitaminas são Uhum. boas, sim, qualquer um dos geis. Alergias, pergunta ao Paulo, alergias a quê, Paulo? Se for algum dos componentes, provavelmente, Não pode fazer, pois. Com alergias a algum depende dos do tipo das componentes não pode fazer. alergias, não é? Sim, Se for, sim, se sim, for sim. algum dos componentes, acho que não convém arriscar. Agora, alergias generalizadas ao pólen, não me parece que seja impeditivo. Agora é ti pergunta Sim, se sim, contém em termos. ferro.
Uhum. Aqui a questão da vitamina D2 e K2 é muito difícil isolar uma vitamina dessas. Eu nunca vi, não digo que não exista, mas eu nunca vi vender vitamina D2 e K2. Normalmente vendem vitamina D, vitamina K, percebes? O Ricardo pergunta então, o O, único senão que nós sim, vimos mesmo apontado é não aconselhar a quem sim, faz sim, anticoagulantes. Pronto, exatamente. Nomeadamente anticoagulantes, antiagregantes, nomeadamente a varfarina. Foi assim o mais falado nos estudos. ok. Relativamente a crianças grávidas e pessoas a amamentar, também perguntam, mas na embalagem Sim, indica eu mesmo acho. que não convém, está bem? Portanto, no Mindmaster diz Exatamente, que não convém exatamente. tomar, no entanto, não tem, pelo menos a resposta que o nosso Conselho Científico nos deu é que tem a ver com uma regra que foi colocada há pouco tempo eu agora poderia dizer aqui o nome, ah, e, portanto, é obrigatório ter essa indicação, que não Uhum. pode ser tomado nem por crianças, nem por grávidas, nem por pessoas a amamentar. Mas eu enviei já, por exemplo, acho que a Maria Veloso já tem a resposta do Conselho Científico que explica e depois é deixada à consideração de cada um, não é? Portanto, depois cada pessoa sabe o que é que faz com a Claro, informação claro. que obtém. E depois Pronto, a questão é, a criança é, ou seja, é uma criança considerada até aos 18 anos, mas é totalmente diferente de uma criança de 8 e uma criança de claro, 17, não é? claro. Aqui a questão depois é o senso e olhar para a pessoa e perceber, porque para mim uma criança de 17 já quase não é uma criança, não é? Agora, uma criança de 8, 7 já é um bocadinho um terreno mais pantanoso, pronto. E depois Essas também é a indicar, questão todas as pessoas do... têm o seu historial a nível de saúde, portanto, uma grávida, não é? Eu tive grávida há relativamente pouco tempo, há 2 anos, portanto, eu enquanto grávida não serei igual a outras grávidas que terão outras patologias Claro, claro que sim, e claro que outras sim, questões, portanto, isso deve ser sempre claro que verificado sim, com quem acompanha o vosso caso, portanto, o doutor Hugo fala de claro uma que sim, parte claro que sim, geral e depois quem faz o vosso acompanhamento, perguntem e questionem, provavelmente a claro. vitamina que estão a tomar ou o ferro que estão a tomar não será igual ao que tomei e, portanto, tudo isso difere, está bem? Podem usar o Aqui, Mindmaster em conjunto com o Gold. Os dois Mindmaster uhum. combinados, Não, 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 não. Esta questão é o Master Gold, em termos de dose, é a mesma do outro. Portanto, não faz sentido dobrar utilizarem a dose. combinados. Já Sim. foi. Porque é que este produto por diabéticos podia? Qual a diferença? Porque é que este produto pode ser tomado por diabéticos e o Mindmaster Red não podia? Qual a diferença? Os açúcares. Exato. O equilíbrio glicémico, a questão é Exato. essa. A questão aqui é, mesmo excluindo aquelas populações específicas, e quando eu falo em populações específicas é das grávidas, das crianças, etc., se vocês repararem, continua a encaixar numa percentagem absurda da população. Ou seja, aqui o truque para vendermos mais e com mais qualidade e não prejudicar ninguém é perceber onde é que está o foco deste produto. O foco deste produto não são as crianças. Normalmente as crianças não precisam de boost de energia. Ou seja, a questão aqui é a população jovem que está a iniciar um trabalho, e nesse contexto pode fazer, ou aqueles mais velhos que já não conseguem lidar com algumas coisas. Portanto, a população-alvo, não são esses dois quadrantezinhos. E depois, além disso, relativamente ao que a Filipa estava a dizer e muito bem, tem a ver com, eu dou-vos indicações gerais, mas depois, se vocês fossem à minha consulta, eu, antes de fazer uma suplementação, se calhar pedir análises, se vocês tivessem algum problema, via essa parte dos problemas, e depois sim indicar a suplementação. Ou seja, tem que ser visto caso a caso, pontualmente. Agora, claro que há imensas pessoas que têm essas patologias controladas e sabem que têm essas patologias controladas e podem fazer tranquilamente. A questão aqui com o Nuno, só para concluir, para não me estar a alongar mais, para não vos dar seca, hum, aqui a questão que o Nuno levantou e muito bem, onde é que está aqui? Da Atletas parte de dos alta atletas, competição. Uhum. é muito, muito importante. Porque isto, atletas de alta competição e não só, aqueles atletas que jogam, por exemplo, no Clube da Terra, ou seja, atletas que não são federados, mas os federados também, é muito importante porque aumenta muito o rendimento psicológico, que é muito importante nestas questões, mas também o rendimento físico. É muito, muito importante. Está bem? É uma boa área, é um bom tópico para investirem, porque realmente é muito importante. Até porque, além disso tudo, é nutritivo. E se vocês associarem os gelos do Viva lá ao aloe vera, fazem uma venda cruzada muito, muito boa. Tá bem? É bom para vocês e para a pessoa que o está a tomar. Muito bem. Pronto, deixa-me então agora falar.
do produto em si, portanto, como eu vos disse, foi um sucesso de vendas. Os sets que nós tivemos no kick-off, portanto, onde foi o lançamento do produto, e agora temos então disponíveis estas três formas de poderem adquirir. Portanto, de forma individual, preço parceiro 17,50, e já poderão ter visto também no catálogo. Temos também o conjunto de 5, sempre disponível para compra, portanto, 5 unidades do Mind Master Gold, que é a quantidade certa para um mês de toma de forma certinha, portanto, cumprindo todas as recomendações do produto, de forma mais atrativa de a terem. A subscrição traz exatamente as mesmas 5 garrafas e, como vocês podem ver, a diferença de preço é abismal. E então, como o doutor referiu, são tratamentos que levam algum tempo, portanto, a subscrição, além de ser a forma mais vantajosa, ainda vos dá prémios por completarem, portanto, 4 meses, depois 10 meses, portanto, têm vários prémios que vão ganhando consoante vão mantendo a subscrição connosco. Portanto, é Uhum. aproveitarem, é sempre a forma mais vantajosa de vocês comprarem qualquer tipo de artigo, seja o Mind Master Gold, como todas as outras subscrições que temos disponíveis. eh, e, portanto, aproveitem, está bem? Acho que não há mais nenhuma dúvida. Deixa-me só ver. Obrigada a todos os que participaram. A própria Arminda agradece a toda a gente. Pronto, acho que está tudo. Doutor Hugo, estão-lhe a desejar um resto de umas ótimas férias. Obrigado. Portanto, e nós desejamos então umas Isto ótimas é, férias. não. Obrigado, é sempre um prazer estar com vocês sabem disso e nota-se, senão as coisas também não funcionavam tão bem. Gosto Claro, muito de vocês todos e pronto, às vezes não consigo responder assim tão rápido como queria, mas como não estou no país também, estes dias também se torna um bocadinho mais difícil, mas mal eu volto, eu tento responder a todos, está bem? combinado. Obrigada, doutor Hugo, e Um obrigada abraço a a todos. todos. Uma ótima noite. Obrigada, beijinhos, tchau. Tchau. Tchau.